Imagine comandar milhares de soldados em meio a batalhas sangrentas. Mas ao mesmo tempo, ser lembrado não só pelas vitórias, e sim pelos hábitos mais estranhos e comportamentos inesperados. Hoje vamos conhecer alguns dos generais mais excêntricos da história. Homens que, de certa forma, misturaram genialidade, loucura e extravagância em plena arte da guerra. Para começar, vamos voltar ao Império Romano. O general Marco Antônio, conhecido pelo romance com Cleópatra, tinha um hábito curioso. Antes das batalhas, se vestia como um deus grego, acreditando que isso inspiraria seus soldados e intimidaria seus inimigos. Muitos riam dessa excentricidade, mas a verdade é que ele conseguia impor respeito de forma quase teatral. Séculos depois, já na Idade Média, encontramos outro exemplo, o rei Ricardo. Coração de leão, que além de ser um grande estrategista, gostava de se expor pessoalmente nas linhas de frente, usando armaduras extravagantes e douradas, para ser visto de longe. Para ele, liderar era estar visível, mesmo que isso colocasse em perigo mortal. Mas nenhum exemplo é tão surpreendente quanto o do marechal francês Jean-Baptiste Bernadotte, que acabou virando rei da Suécia. Ele tinha uma superstição peculiar. Acreditava que um certo medalhão trazia vitórias em batalha. Reza a lenda que quando o medalhão sumiu, ele quase entrou em pânico, acreditando que seria derrotado sem aquele talismã. Já no século X, durante a Segunda Guerra Mundial, surgem alguns dos generais mais excêntricos de todos. O general norte-americano George S. Patton, por exemplo, acreditava em reencarnação. Ele dizia ter sido um guerreiro em vidas passadas, desde um soldado romano até um cavaleiro medieval. Para muitos, isso parecia loucura. Para ele, era a explicação do porquê tinha tanto talento em campo de batalha. Outro caso incrível foi o de Von Nguyen Giap, do Vietnã, considerado um gênio militar. Ele tinha um hábito curioso. Passava horas meditando em silêncio absoluto antes de tomar qualquer grande decisão estratégica. Para seus homens, isso era sinal de sabedoria. Para seus inimigos, parecia algo excêntrico e até místico. E claro, não podemos esquecer do general russo Suvorov. Dizem que ele treinava seus soldados de maneira nada convencional. Fazia-os correr descalços na neve, acreditando que isso os deixaria imbatíveis. Estranhamente, a estratégia deu certo. E ele é lembrado como um dos maiores generais da Rússia. Agora, pare para pensar. Esses comportamentos eram apenas manias estranhas? Ou faziam parte de uma estratégia psicológica para inspirar e assustar? Você acredita que essas excentricidades ajudaram ou atrapalharam suas carreiras? O fato é que a história está cheia de exemplos de líderes militares que marcaram não só pelos feitos em guerra, mas também por suas personalidades únicas e muitas vezes extravagantes. Eles nos lembram que, por trás das grandes batalhas, sempre existiram seres humanos com crenças, medos e hábitos incomuns. E se você gostou dessa viagem pelo lado excêntrico da história militar, não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar outro tema fascinante que vai mexer com a sua curiosidade. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta o vídeo e ative o sininho para não perder as próximas histórias incríveis que temos para você. Você já parou para pensar que alguns dos maiores generais da história tinham, digamos, algumas peculiaridades bem interessantes? Pois é, hoje vou te contar sobre comandantes que misturavam genialidade militar com excentricidades fascinantes. Imagina só, Marco Antônio, um dos mais importantes generais romanos, adorava fazer entradas dramáticas nas cidades. Ele transformava a guerra em um verdadeiro espetáculo teatral, com carruagens douradas, roupas extravagantes e até músicos o acompanhando. Mas não pense que era só vaidade. Essa teatralidade toda tinha um propósito estratégico: intimidar os inimigos e elevar o moral das tropas. E falando em aparecer, Ricardo Coração de Leão levava isso muito a sério. O rei guerreiro inglês ficou famoso por usar uma armadura toda dourada nas batalhas. Totalmente impraticável, né? Mas essa loucura tinha método. Ele queria ser visto de longe por seus soldados, servindo como um farol de esperança no campo de batalha. Agora, se você acha isso excêntrico, espere até conhecer Jean-Baptiste Bernadotte. Este marechal de Napoleão, que depois virou rei da Suécia, tinha uma superstição peculiar. Carregava sempre um medalhão que, segundo ele, o protegia nas batalhas. O mais curioso? Ele nunca perdeu uma batalha importante enquanto estava com o medalhão. Mas ninguém supera George Patton quando o assunto é excentricidade. O famoso general americano da Segunda Guerra Mundial estava convencido de que tinha vivido várias vidas anteriores como guerreiro. Ele chegava a descrever em detalhes suas memórias de batalhas antigas. E sabe o mais interessante? Essa crença o ajudava a tomar decisões táticas.
pois ele dizia aprender com suas experiências passadas. O general vietnamita Vo Nguyen Giap tinha seu próprio estilo único. Ele costumava meditar por horas antes de tomar decisões importantes. Seus oficiais às vezes ficavam impacientes, mas não podiam negar os resultados. Suas estratégias eram brilhantes, e para fechar com chave de ouro, vamos falar do general russo Alexander Suvorov. Esse aí tinha um método de treinamento que muitos consideravam insano. Fazia seus soldados treinarem na neve, praticamente sem roupas. Loucura? Pode até parecer, mas ele nunca perdeu uma batalha. E seus soldados eram conhecidos por sua resistência extraordinária. O mais fascinante é perceber como cada um desses comandantes transformou suas excentricidades em vantagens estratégicas. Eles provaram que às vezes o que parece loucura pode ser genialidade disfarçada. Se você curtiu essas histórias incríveis, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Tem muito mais conteúdo interessante chegando por aí. Me conta nos comentários, qual dessas excentricidades você achou mais impressionante? Até o próximo vídeo.